Dalton Lambert tem um dom chamado projeção astral, onde ele consegue sair do seu corpo físico e visitar o mundo espiritual ou paranormal. O problema é que em uma dessas ele abre a porta do mundo paranormal para um demônio que vem atormentar a partir daí ele e sua família. Salve rapaziada, beleza? No vídeo de hoje eu vou trazer um recap do filme Sobrenatural, A Porta Vermelha. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e deixa seu like para incentivar a trazer mais conteúdo como esse. Dalton e seu pai Josh estão em uma sessão de hipnose para esquecer os traumas perturbadores que passaram no último ano, onde o hipnólogo já dá indícios que os dois tinham passado por situações sobrenaturais, pedindo para que eles deixassem as trevas irem para bem longe e esquecessem de tudo o que tinham passado no último ano. Então cortamos para 9 anos depois, onde podemos ver a família de Dalton em um velório, que aparentemente parece ser da mãe de Josh, o pai do Dalton. Na saída do velório percebemos que a mãe do Dalton e seu pai se divorciaram, e a relação de pai e filho entre eles não aparenta ser das melhores. Outra coisa que também percebemos é que o Josh aparenta estar meio esquecido ou confuso em relação às coisas que estão acontecendo ao seu redor. E enquanto o Josh dentro do seu carro conversava com Dalton por mensagem, alguma coisa aparece no fundo se aproximando do seu carro e simplesmente desaparece do nada. Cortamos para a semana seguinte com Josh levando Dalton para a faculdade, com o intuito de se reaproximar com seu filho. E como podemos ver, o Dalton ingressou em um curso de artes, onde já tinha um talento de desenhar desde sua infância. E enquanto os dois conversavam dentro do quarto da faculdade, conhecemos a parceira de quarto do Dalton, a Chris, que ao perceber que estava atrapalhando a conversa dos dois, sai do quarto logo em seguida. Ao desenrolar da conversa, os dois começam uma discussão. O Dalton não esconde de ter um grande sentimento de desgosto do pai por ele não ter sido mais presente. Josh sai do quarto e vai embora com um semblante triste e com um sentimento de culpa por algo que não consegue entender ou lembrar. Na noite seguinte, enquanto Dalton e sua parceira de quarto Chris conversavam e se apresentavam um ao outro, a Chris pede para que os dois contassem algo estranho ou curioso que aconteceu com eles. É aí que o Dalton fala que não lembrava de absolutamente nada que aconteceu aos seus 10 anos de idade. Como podemos lembrar, foi nessa idade em que ele e seu pai Josh passou pela sessão de hipnose. Então ele diz que só lembrava de ter acordado de um coma e mais nada. Cortamos para o dia seguinte, com Dalton indo para sua primeira aula de arte na faculdade, onde sua professora pede para que os alunos se libertassem e criassem uma arte após ela fazer a contagem regressiva de 10 segundos. Ela pede para os alunos mergulharem dentro de si a cada segundo que passasse e pede para eles desenharem algo que sua alma revelasse ou alguma experiência que definissem eles. Dalton começa a desenhar aceleradamente algo que aparenta ser uma porta. E enquanto ele terminava o desenho, ele é atacado por uma mão negra misteriosa que deixa uma marca de seu sangue no desenho. A partir daí, Dalton tem um flashback em sua memória de uma porta vermelha. Então cortamos para Josh, que seguiu o conselho do filho e buscou ajuda médica. O médico orienta Josh sobre exames que irá fazer dentro de uma máquina de ressonância magnética. E tudo estava indo bem, até que as luzes da máquina se apagam e uma voz que não aparenta ser do médico fala nos fones do Josh que tinha alguém com ele dentro da máquina. Tem alguém com você. O quê? E pra ser sincero com vocês, nessa hora aí eu já teria me cagado e provavelmente já teria tido um infarto. Quando o Josh olha em direção de suas pernas, Josh acorda desesperado e questiona o médico o que tinha acontecido e o porquê das luzes terem se apagado. O médico fala que nenhuma luz se apagou e que o Josh dormiu durante 15 minutos. Após os resultados saírem, o médico fala que não há nada de errado com o Josh e que ele estava bem, pelo menos em questões médicas, né? Se é que vocês me entendem. Cortamos então para o Dalton no seu quarto da faculdade, que estava analisando o seu quadro que desenhou aquela porta misteriosa, quando do nada as luzes se apagam e ele é atacado por um fantasma usando o seu lençol. A colega de quarto do Dalton, a Chris, aparece bem na hora e chega falando que conseguiu transferir o quarto dela para outro número, já que no início o Dalton não tinha curtido a ideia de dividir seu quarto com uma garota. Mas antes de sair do quarto, a Chris chama o Dalton para ir dar uma olhada na festa da fraternidade da faculdade, e que mesmo sem curtir a ideia por ser um cara tímido e não gostar desse tipo de coisa, o Dalton decide ir junto com sua colega. Chegando na festa, a Chris chama o Dalton para vasculhar as coisas da casa que estava acontecendo na festa, e logo de cara eles encontram o quarto do Nick, que era o dono da casa onde estava rolando a festa. Então a Chris fala que vai zoar o banheiro da casa e deixa o Dalton sozinho dentro do quarto. Após ficar sozinho, o Dalton escuta um barulho de alguém vomitando dentro do banheiro do quarto. O Dalton vai oferecer ajuda, até que o cara se vira e podemos ver que era uma versão bastante bizarra do Nick pedindo para que ele fechasse a porta. O Dalton fecha e percebe que tem alguém chegando dentro do quarto. Ele corre para debaixo da cama e percebe que era o Nick. O Nick sai do quarto e o Dalton continua embaixo da cama. Então ele percebe que tem mais alguém dentro do quarto com ele. E após o Dalton perceber que a pessoa estava se abaixando para ver embaixo da cama, ele se rasteja e aparece a versão bizarra do Nick vomitando em sua cara.
Mas logo em seguida aparece a Chris, então ele percebe que era só mais uma de suas alucinações. Chris e Dalton voltam para os seus quartos na faculdade e notamos que o Dalton continua pintando seu quarto enquanto ele ouvia um áudio do seu pai pedindo desculpas pelo ocorrido no outro dia. Nota-se que na pintura do Dalton ele está tentando inserir alguém ao lado da porta, que até então não dá para saber do que se trata ou quem seria aquela pessoa. Dalton demonstra sinais de cansaço e quando está prestes a cochilar sentado, ele acorda em um lugar como se fosse um tipo de mundo paralelo da realidade em que vivia, até que ele consegue ver seu próprio corpo em um estado de transe. Ele pega uma lanterna e começa a andar pelos corredores do quarto da faculdade. Dalton vai até o quarto de sua colega Chris. Ele vê um instrumento parecido com um tipo de piano de sua colega e começa a tocar. E logo percebe que tudo o que ele faz nesse mundo também afeta o mundo real, mesmo sem as pessoas conseguirem ver ele. Então Dalton se assusta com o que acabou de acontecer e volta correndo para o seu quarto. E enquanto ele voltava para o seu quarto, algum ser daquele mundo o perseguia, mas antes que pudesse o atacar, Dalton fecha a porta do quarto e acorda em seu corpo no mundo real. Meus amigos, aqui já podemos ver que isso vai dar uma merda danada. Em seguida, sua amiga Chris aparece no seu quarto pedindo explicações do que estava acontecendo. O Dalton, ainda meio confuso, tenta explicar para sua amiga. Então cortamos para o Josh, que estava em sua casa tentando exercitar sua memória com o jogo da memória. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Enquanto o Josh movia as cartas de lugar, ele é atacado por um homem que aparenta ser seu pai e estava tentando te falar algo. Até que em um momento o Josh se assusta e desmaia acordando no mundo paranormal. E assim encontrando uma caixa com o nome do seu pai, e após pegar a caixa, Josh acorda no mundo real. E enquanto isso rolava, Dalton liga para o seu irmão Foster, para saber se o moleque sabia ou lembrava de algo relacionado a uma porta vermelha em sua infância. De início, Foster não demonstra lembrar de nada e fala que não pode ajudar o irmão. Em seguida, a Chris aparece no quarto do Dalton, falando que tinha pesquisado sobre o ocorrido e diz que o Dalton era um projetor astral. A Chris mostra um vídeo que encontrou na internet de dois caras falando sobre projeção astral. Os caras falam que é um fenômeno onde o corpo físico da pessoa adormece e seu corpo astral sai do corpo físico, e assim flutua para outro plano. Dalton confirma falando que era exatamente isso que acontecia com ele. E enquanto os dois vasculhavam na internet, eles encontram um vídeo de uma mulher chamada Elise, que era especialista no assunto. A mulher fala sobre o dom chamando de viagem para o além. Porém, ela alerta que aquilo era um lugar sombrio, onde ficavam as almas torturadas dos mortos que não queriam seguir o caminho para o pós-vida, e que elas sentiam desejo de voltar para o mundo real. E a única forma delas voltarem para o mundo real seria se aproveitando de pessoas que visitam o mundo delas, e assim elas possuíam os corpos humanos no mundo real. E após isso, o Dalton lembra a Chris da vez em que estava na casa do Nick, na festa da fraternidade, quando o Dalton teria encontrado a versão morta do Nick, pedindo para ele fechar a porta. E que ele dá a entender que aquele ser estava se referindo a outra porta, que para vocês que não assistiram os filmes anteriores e não lembram, essa famosa porta foi aberta pela Elise, e quando estava em uma de suas missões para afastar os demônios de outras famílias, acabou encontrando o Dalton quando ainda era pequena no mundo do além. Acontece que a Elise só ignorou e passou deixando a porta aberta, e assim abrindo basicamente a porta do inferno para a família do Dalton. Ele não faria isso comigo. Dalton tem a ideia de ir novamente com a Chris até a casa do Nick para fazer a projeção astral e conseguir ir até a versão bizarra do Nick e assim perguntar de qual porta se tratava e tirar as dúvidas que restavam. Eles conseguem ir até a casa do Nick e entram em um dos quartos da casa. Então enfim eles começam a sessão. O Dalton faz a projeção astral, entra no quarto do Nick e vai até o banheiro, mas não encontra nenhuma versão bizarra do Nick. E em conjunto a isso, alguém desliga a energia da casa e tranca a porta do quarto em que estava a Chris e o Dalton. A Chris logo percebe que tem algo estranho e começa a chamar o Dalton. O Dalton escuta a voz da Chris e tenta voltar para o seu corpo que estava em transe. Mas enquanto voltava e passava pelos corredores, ele é atacado por almas que estavam presas no além. A Chris também é atacada mesmo não estando no mundo paralelo. Acontece que quando Dalton viaja para este mundo, ele acaba abrindo também as portas para o mundo real, fazendo assim com que as almas do além consigam atacar pessoas no mundo real. Fudeu de vez! O Nick, após ouvir os barulhos, ele consegue abrir a porta do quarto e quando o Dalton entra, ele percebe que tinha um demônio atacando a Chris. Oh, meu Deus! Entretanto, o Dalton consegue voltar para o seu corpo e consegue reanimar a Chris, que acorda em choque. A Chris fica pistola com o Dalton e pede para ele parar de mexer com isso imediatamente, antes que aconteça algo fatal com alguém. Então cortamos para o Josh, que vai até a casa da sua ex-mulher para falar o que está acontecendo com ele. E em conjunto a isso, o Dalton liga novamente para seu irmão Foster e pede para ele falar tudo o que lembra do seu coma. O Foster diz que tem uma imagem em sua cabeça antes, de que eles estão trancados em um porão junto com sua mãe. Dalton então liga as lembranças e sai correndo para o quarto para terminar o desenho. E então percebemos que o cara que estava na pintura era nada mais nada menos que o seu pai.
Coincidência? Acho que não! Voltamos para o Josh, que estava na casa da Renai, sua ex-mulher, onde ele fala que acha que está enlouquecendo, falando para ela que seu falecido pai está te atormentando. Então a Renai resolve revelar tudo o que está acontecendo com ele e com o Dalton, revelando para eles que eles tinham passado por um processo de hipnose há 9 anos para esquecer tudo que tinham passado no ano anterior, e que eles tinham um dom de conseguir viajar para outra dimensão, uma dimensão que poderia se encontrar com entidades. O Josh questiona sua ex-mulher o porquê dela ter escondido isso esse tempo todo. Então ela fala que em uma certa noite o Josh tentou matar ela e seus filhos, perseguindo eles pela casa com um taco de beisebol, e que uma entidade possuía seu corpo e tentava matar ela e sua família. Então ela fala que foi por esse motivo que inclusive ela se divorciou dele, pois não aguentava mais viver daquele jeito. E quando o Josh está prestes a ir embora, aparece o Foster com uma foto no celular que seu irmão Dalton te enviou. Na foto mostrava a pintura do quadro do Dalton, com o rosto do seu pai ao lado segurando um martelo. Então cortamos para o Dalton, que entra em estado de transe e viaja para o além acessando uma de suas memórias do passado, em uma das noites em que seu pai estava possuído e tentava matar ele e sua família. E após ele ver que seu pai está prestes a te atacar, ele avança para cima do Josh e consegue identificar a entidade que estava possuindo o corpo do seu pai. Em seguida, o Dalton é atraído para algo parecido ser o cativeiro do demônio que estava atormentando ele e sua família. E aqui parece que a entidade conseguiu o que queria. O demônio prende o Dalton no mundo paralelo e consegue possuir o corpo do Dalton, assim visitando o mundo real. E para terminar de completar, a coitada da Chris aparece novamente no quarto do Dalton bem na hora, com o intuito de animar o maluco e convencer a ele de não mexer mais com aquilo. O problema é que não é mais o Dalton que estava naquele corpo. A Chris então percebe que o Dalton está estranho, mas já é tarde demais. A entidade ataca a Chris, fazendo ela apagar. Em conjunto a isso, podemos ver o Josh, que também viajou para o além, para ajudar o seu filho. Após o Josh chegar no quarto do Dalton, ele já percebe que seu filho foi possuído. Dalton. Enquanto a entidade está no corpo do Dalton e está prestes a machucar Chris, o Josh consegue encontrar o Dalton no mundo paralelo e libertar ele do cativeiro da entidade, assim fazendo com que a entidade saísse do corpo do Dalton e voltasse para o além, para tentar pegar o Dalton novamente. A Chris, ao perceber que o corpo do Dalton voltou para o estado de transe, ela deita o Dalton e começa a acender várias luzes dentro do quarto. Porém, começam a surgir várias entidades dentro do quarto para pegar os dois. E enquanto isso, no mundo paralelo, Josh e Dalton tentam fugir do demônio que estavam perseguindo eles. E é aí que eles encontram a porta vermelha do desenho do Dalton. Eles passam pela porta na tentativa de fugir do demônio. Porém, eles não podiam sair de perto da porta, por conta do demônio estar do outro lado tentando abrir. Então Josh fica segurando e pede para seu filho ir embora e se salvar. Dalton consegue sair do mundo paralelo e voltar para o seu corpo no mundo real. Porém, seu pai ficou preso lá no além junto com o demônio. E quando o demônio está prestes a arrombar a porta, o Josh consegue ver gotas de tinta preta respingando ao seu lado. E aí que percebemos que o Dalton encontrou uma maneira de fechar a porta pintando o seu quadro. E assim trancando o demônio no além e fechando de uma vez por todas a porta vermelha. E após conseguirem fechar a porta, o Josh ainda no além consegue encontrar com seu pai, que deixa uma luz para ele conseguir voltar para o mundo real. No dia seguinte, Josh visita o Dalton e percebe que seu filho fez um desenho dos dois, e assim mostrando que eles se reaproximaram e voltaram a ter uma relação saudável de pai e filho. Só que dessa vez sem esquecer de tudo que tinham passado e superado junto. E assim então termina o filme Sobrenatural, A Porta Vermelha. Salve rapaziada, beleza? Espero que tenham curtido o recap. Peço que deixem aquele like para me incentivar a trazer mais vídeos como esse. E se puderem compartilhar com quem gosta desse tipo de conteúdo, agradeço muito. Então é isso, se inscrevam no canal e já deixem nos comentários qual é o próximo filme que vocês querem que eu traga. Valeu rapaziada, tamo junto, eu sou o Koda e até o próximo recap. Muito bem. Fechem os olhos. Nenhum de vocês vai lembrar do último ano. E deixem as trevas irem para cada vez mais longe.